Boa noite, boa noite, boa noite! Que noite agradável, tempo para chuva. Não sei como tá aí na tua cidade e não sei como estará na tua cidade quando você for assistir essa live, mas é com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui num encontro especial para falar um pouquinho mais sobre feminino, sobre constelações, sobre o conhecimento sistêmico. E sim, temos convidadas hoje. Nossa live de hoje vai falar sobre ciclos femininos e ciclos sistêmicos. E a relação que existe entre ser mulher. Sim, nós escolhemos começar falando da vida, começar falando sobre cura, sobre conhecimentos sistêmicos, abordando a mulher. Porque eu entendo, assim como as minhas convidadas entendem, que a mulher é o portal da vida. É da mãe que vem a energia da criatividade. É da mulher que vem a conexão com o divino. É através da mulher que nós recebemos a centelha divina e ela se materializa, ela se torna matéria. Então sejam muito bem-vindos Santos, Ana, Benção. Olha o pai entrando aqui, Benção pai, Dani, Jéssica. Vamos mandando esse aviãozinho, vamos chamando as pessoas. Fala para elas, corre aqui porque tem live. E a live de hoje vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre mulheres, nós vamos falar sobre como elas podem usar ao seu favor as questões do feminino, o ciclo menstrual, como elas podem potencializar seus projetos e se livrar muitas vezes das dinâmicas que impedem ela de ser mais produtiva, de ser mais consciente, de compreender porque em algumas fases do mês ela tem mais ou menos energia. E qual é a relação que existe com essas fases e com os seus antepassados, com a sua família, com a forma que ela foi criada. Vocês sabem que por muito tempo as mulheres vêm trabalhando um conceito primordial. A Dani já tá aqui, tô vendo ela e já vou convidar ela. Preparada, Dani? Vamos lá, vamos enviar esse aviãozinho para mais mulheres, porque a gente vai falar muito sobre o feminino sagrado, a mulher sagrada e as constelações sistêmicas. Esse conceito de mulher sagrada, ele tá relacionado a mulher ela se autovalorizar, a mulher ter representação, a mulher respeitar e ter consciência sobre seus próprios ciclos e sobre a sua vida. Sim, porque não existe só um ciclo na vida da mulher, mas existe e é fato que um deles ele é mais profundo. E a Dani é especialista nisso. Eu vou chamar ela aqui, ela já está, olha lá. E a gente vai falar muito sobre valorização desses ciclos naturais. Os ciclos naturais que são importantes para desvendar muitos emaranhamentos, muita compreensão. Olha lá, a Dani chegou. Seja bem-vinda, Dani. Boa Dani noite, Vargas. boa noite. Que bom, Dani. Tá me ouvindo bem? Eu tô. E como tá o áudio para você? Para mim, o teu tá perfeito para mim. É que como eu tô com um vento ligado aqui perto, não sabia se ia ficar incomodando, senão eu vou desligar. Eu tive que vir para um outro lugar aqui. Tá ótimo. Tá ótimo, tá super claro e bem nítido o teu áudio. Muito bem. Dani estava contando aqui para eles que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as emoções e os ciclos femininos e também sobre o sagrado feminino e as constelações. Porque quando nós falamos de mulher, e esse foi o tema para a gente abrir a nossa semana de lives, e vocês vão perceber que eu todo dia vou trazer convidados para vocês. E é uma grande satisfação, quero aproveitar para agradecer a Dani, que topou vir falar desse tema para vocês. Amanhã a gente tem outra pessoa muito especial para vir falar com a gente aqui, para conversar sobre ciclos, sobre feminino, sobre mulheres, sobre constelações. E quando nós escolhemos esse tema, foi justamente porque é com a mulher que começa a família. É através da mulher. Claro que só a mulher ela não faz uma família, isso é fato. Mas é através dela, da conexão dela com o homem, é que a gente consegue prolongar, que a gente consegue dar continuidade à vida
e continuidade ao sistema, não é, Dani? E a Dani, Exatamente, através do nosso sim, né? Porque sem o nosso sim, em qualquer situação, sem o sim da mulher, a vida não vai adiante. Ou e pelo isso menos não é, conclui. é, exatamente. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui, aproveitar esse momento, e eu depois convido a Dani. Dani, convido você a se apresentar. Eu me chamo Liz Cass, sou terapeuta, mentora de mulheres e trabalho com neuroconstelações e constelações familiares. E eu ajudo mulheres a se tornarem líderes incomparáveis. Olha só, Dani, porque nós temos como essência, o nosso cérebro nos projeta para esse lugar de comparação. E para nós mulheres isso é muito, muito comum. E a comparação nem tudo, nem, ela não é ruim em todos os pontos. Quando eu me comparo a quem eu fui, e a gente daqui já remete às constelações de novo, tá Sim. tudo bem. Eu vejo a minha progressão, eu vejo a minha evolução, eu me conecto com possibilidades. Mas quando eu projeto a minha expectativa na outra mulher, eu já entro num lugar de comparação negativa, que não é tão válida para quando eu quero evoluir. Então, a comparação com outra mulher não é que não pode, eu não vejo dessa forma, mas eu considero que eu vou me comparar e vou perceber na Dani coisas que eu quero viver em mim e desejando o melhor para ela, né, Dani? Desejando o melhor para ela. Sim. Então, sim, a gente precisava começar a falar sobre constelações e trazer o feminino, porque o feminino, ele é ardiloso, ele é criativo, ele é magnético, ele atrai, ele muda, ele conecta. E então, a família conecta, ela começa pela decisão, por esse sim, Sim. e nessa parte de ciclos, a Dani aqui é especialista também. Dani, se apresente, minha querida. Bora então. Gosto muito também dessa questão que tu falou ali, vou começar antes de me apresentar, a falar dessa questão ali da comparação, né? É muito importante que quando a gente tem assim como um ideal, como o topo da escada, ou até mesmo como uma inspiração, a comparação ela não é ruim, até porque tu precisa de referenciais, o que tu não conhece, tu não tem como chegar lá. Então, de certa forma, nem sempre é ruim. Só que, claro, quando isso te causa dor, né? Que a gente não tem essa consciência, muitas vezes a gente vai vendo, quando viu, já está toda emaranhada, como a gente, né, costuma dizer que dentro da consciência sistêmica. Aí o que acontece? Tu já te comparou, tu já achou que tu é menos, e aí é que mora o perigo. Mas então, eu sou a Daniele Vargas, eu sou terapeuta integrativa sistêmica. Quando eu trouxe esse termo, né, integrativa sistêmica para mim, fez o total sentido, até quando a gente conversou essa semana. Por quê? Porque eu vi a consciência cíclica como uma materialização daquela coisa que a minha mente mais yang, né? Com aquela energia mais masculina, ligada à mulher empresária, precisava entender que para eu honrar o meu ciclo feminino, eu não precisava ser mulherzinha, nem ficar andando de saia e nem andar em volta da fogueira. Isso não tinha essa conexão. Então eu descobri a produtividade cíclica, ao qual eu sou especialista e vou falar mais para vocês. Me tornei mentora de mulheres, principalmente para mulheres empresárias, onde eu mostro que as nossas quatro mentes, porque sim, temos quatro mentes durante o mês, né? E vamos então lá saber quais são as habilidades e os desafios de cada uma delas. Isso fez uau! E quando eu trouxe então um termo integrativo, junto com a consciência sistêmica, isso se completou. Porque justamente como a Liz começou dizendo, muitas vezes a história de dor das nossas ancestrais femininas tem a ver com a nossa repulsa, muitas vezes, ao ciclo. Vem uma questão de dor, né? Era muito dolorido, era muito ligado à conexão ao abuso e à fragilidade somente do nosso ciclo. Então, essas duas consciências unidas agora, ao qual eu trabalho, para mim fez assim, trouxe tudo ficou mais claro. E agora que eu vi, não dá para desver. Isso que é bacana de quem está chegando aqui, isso que é bacana de ver acontecer com as pessoas. Então, sejam muito bem-vindas. Eu convido vocês, né, Dani, para enviar esse aviãozinho. Eu vou fazer isso Eu agora. já enviei aqui, antes, quando a gente estava ali no esquenta, enquanto eu estava esperando, eu já mandei para mais de 10. Isso Porque a gente mesmo. é abundante.
Exatamente. Então, se você compartilhar com várias mulheres aqui, quem sabe depois elas vão ter tempo para assistir, vão ter condições de assistir com mais conexão, sabe, centradas. Mas, gente, esse conhecimento é muito importante. Porque quando a gente analisa quem nós somos, nós sabemos, né, Dani, nós sabemos que existe um esforço muito grande. Quando a Dani trouxe a informação aqui, falando sobre a não permissão que as nossas mães, nossas ancestrais, as mulheres, as nossas avós, você não precisa nem ir muito longe, a não permissão que elas tinham. Então, elas não podiam. Elas não tinham permissão de sentir, elas não tinham permissão de viver as fases, né, da vida da mulher. Elas não tinham permissão de sentir. Então, falar sobre relação sexual, falar sobre vida. Porque falar sobre vida, né, Dani? Falar sobre relação, falar sobre feminino é falar sobre vida. Elas não tinham permissão. E elas sofriam muito. E algo que também era muito complicado, eu vejo como complicado, era, era tão esperada, tão falada a primeira menstruação. Por quê? A partir daquela primeira menstruação, a menina já era direcionada, ela era tratada diferente e tá tudo bem, né? A mulher, ela realmente ela tem uma mudança biopsicológica incrível depois da primeira menstruação. Exato. Mas ela já era condicionada a ter decisões de adulta. Mas aquele corpo ainda estava em transformação. E a mais difícil que eu vejo, e a mais complicada, e não é desrespeitando todo aquele movimento que aconteceu, e a gente sabe muito disso, da importância de assentir, né, Dani, de dizer que tudo foi como foi e tá tudo certo, era que elas precisavam pensar em ter casamentos, em ter relações, em viver com homens diferentes. Então, haviam promessas de casamento, acordos comerciais. Então, você imagina, Dani, você Começava imagina. então a dor, né? Porque daí ela já começava, nossa, quando isso acontecer, A já vou ter aflição. que fazer tudo isso. Então já era uma tensão ruim, assim. O histórico já começa a se tornar ruim dessa maneira, né? E a gente traz tudo isso por quê? Porque essa aflição, essa dor, esse medo que cometiam essas meninas, essas mulheres, porque a mulher menstruava com 12, 13, 15. Então, com 15 anos, ela já era uma adulta. Eu amo seriado. Amo seriado de época, Dani. Amo, sou apaixonada. E no seriado, a gente vê muito essa reprodução cultural. Da mulher chegar nos 15 anos, ela fazer o famoso baile de debutantes, e nesse momento ela já era prometida para a sociedade, apresentada para os homens, e dali era só questão de minutos para ela ser, né, comprometida com uma futura família. Então não existia opção de escolha, não existia a questão de decidir se apaixonar e viver um amor, era simplesmente continuar a família, continuar o sobrenome, continuar o legado. E a gente está trazendo isso, né, Dani? A gente quer conversar muito sobre isso, porque isso traz marcas. As marcas geradas nessas mulheres são transmitidas de geração em geração. As marcas que foram produzidas por reações bioquímicas, e aqui a gente já entra na biologia, e se eu entrar na biologia, a gente não sai mais daqui. Mas essas marcas são geradas e causam uma impressão, uma memória genética nas células dessas mulheres, não é, Dani? E todo o seu DNA. Exatamente. E hoje é cientificamente comprovado que a memória não é só aqui, gente. Ela não é só aqui, não é nível cortical. Não é nível cortical. Ela é intrauterina e ela acontece a nível celular. Esses dias eu repostei uma manchete do Dr. Pedro Neuro, ele trazendo um artigo falando sobre a memória celular. E eu achei aquilo incrível, porque a ciência está começando, engatinhando a se debruçar para essa memória celular, Dani. Eu acredito que isso vai contribuir demais. E eu penso também, veja se eu estou enganada, eu quero saber a tua opinião, que essa vai ser a vertente onde realmente as constelações sistêmicas familiares vão tomar atingir o status de ciência. Exatamente. Que foi o terceiro ponto, então, porque eu entrei ali no universo da consciência sistêmica, notando essa conexão, né, de toda a ancestralidade e tal. Então, que isso tinha a ver com o sagrado feminino e com tudo que eu trabalhava. E um pouco mais de outras questões. Mas aí, quando lá dentro eu me
me deparei com a questão da psicogenealogia, com toda essa questão que é ciência, nossa, pela terceira vez a minha mente fez, é aqui mesmo que eu devia estar. É exatamente isso, porque eu gosto das questões que têm um embasamento. Não basta dizer que porque tu fez uma observação, que a gente observa o ciclo através da mandala, né? Através do mês a mês. Ok, mas eu gosto de alguma coisa mais científica. E cada vez mais tem chego a mim esses embasamentos. Então eu fico realmente muito feliz que cada vez mais mulheres que têm a mente voltada ao trabalho vão começar a entender da importância real de se conhecer, não só do alto amor, né? Daquilo que a gente fala, se conhecer real, começando pelo teu ciclo. Porque mesmo que tu não sangre por algum motivo, por alguma altura da vida, que isso tenha acontecido por algum método contraceptivo ou por alguma cirurgia que tu teve que fazer, tu continua sendo uma mulher cíclica. Isso é um ponto muito importante que eu quero deixar já de início aqui para quem vai depois continuar, tipo, não é para mim. Eu não tenho mais meu ciclo. Então, acho que falar aqui no início, Liz, tem muita importância nesse sentido. Sim, se tu é mulher, tu é cíclica e o papo de hoje é para ti. Isso é fato. E quando a gente traz essa consciência para vocês aqui, falando sobre a ciclicidade feminina, a gente traz na tentativa de você, é tentativa, de você adquirir consciência para potencializar a tua vida. Por quê? São movimentos diferentes, né, Dani? Primeira coisa, eu preciso me conhecer no aqui e agora. Sim. Quem eu sou? Como eu reajo? Como que tá a minha autoestima? Como que tá a minha qualidade de vida? Minha qualidade do sono? Como que é meu ciclo menstrual? Como que eu controlo as minhas emoções? Porque as emoções, elas são nativas da pessoa, do ser humano. Mas ela precisa ser controlada. Como que eu controlo o meu instinto? Né? Que o instinto que governa literalmente nossas decisões, a gente acha que é o cortical que está no comando. Qual é o nosso desejo, né? O que a gente quer, porque principalmente quando a gente se torna mãe, esposa, as coisas se confundem. Eu não sei se foi assim contigo, mas foi assim comigo. Uhum. Então, se torna o desejo da família, mas o teu, qual é o teu? Isso é muito importante, essa pergunta, já anota aí. É, exatamente. E a gente se coloca, né, Dani? Eu não sei as mulheres que estão entrando aqui, Viana, Lídia, Iá, fala pra mim, Thaís, Maria, me contem aqui, tá fazendo sentido essa conversa? Vocês estão compreendendo o nosso objetivo e principalmente nós queremos conversar, debater sobre isso e levar vocês à reflexão sobre o quê? Vamos falar de nós, mães, mulheres, empresárias, professoras, amigas, enfim, aquela mulher trator em diversas funções, multipotencial aqui. Nós acabamos fazendo muito sacrifício, vivendo em função de alguém, da família, do marido, do papagaio, do periquito, dos filhos. E tem. Hélio, protesta aí também. Tem um homem aqui. Fico se não for razão de incômodo. Hélio, você é muito bem-vindo. Os homens são muito bem-vindos. E sim, Hélio, tenho certeza, né, Dani, que o Hélio vai buscar e vai conhecer muita coisa aqui sobre a história dele, sobre a constituição dele, sobre algumas atitudes que a mãe dele tinha. Exato, porque ele. eu gosto muito de dizer que os ciclos, até outro dia estava o Joel J num podcast, eu achei o máximo, né? Que ele estava falando que ele ia anotar lá no calendário para ele saber o dia do ciclo da Lalas, porque isso ia resolver muita coisa na vida dele. Então, sim, os homens precisam cada vez mais entender sobre isso, até como meio de entender as mulheres que o cercam, né? Por que a gente fala sobre isso, sobre entender? Esse dia eu estava contando para Dani, numa conversa que nós tivemos, né, Dani? Nos momentos que eu fazia palestra em escolas. E eu trazia para os adolescentes essa consciência sobre o ciclo feminino. E eles ficavam impressionados, porque eles falavam, achando que estavam tirando sarro das professoras, dizendo assim: nossa, a minha professora estava louca essa semana, meu Deus, minha professora está surtada, a minha professora não está entendendo, sabe? E eles esqueciam de olhar para aquela professora como uma mulher. Exato. E tentar compreender que, de alguma forma, ela estava, talvez, né, Dani, eu não conheço ela, mas que ela estava talvez passando por uma mudança do ciclo dela.
E Dani, nós temos mudança de humor, não é isso? Nós temos Exato. mudança de sex appeal, nós temos projeções de energia diferente para execução de projetos conforme o ciclo. E atrelado a tudo isso que é biológico, que é o que a gente falou do aqui e agora, nós também temos os nossos emaranhamentos. Exatamente. Os nossos contextos, né? Porque, claro, eu gosto muito de trazer, já que eu gosto de falar lá para todas as mulheres, então vocês vão ver que eu vou falar aqui, não diretamente sobre a fase folicular, sobre a fase da TPM. Eu vou usar aqui as fases da Lua. Se vocês se perderem, me pergunte que eu trago vocês para cá e faço essa associação. Senão lá no perfil tem bem explicadinho. Por quê? Porque a Lua todas nós vamos ver. Os homens também. É só olhar no calendário que tá fácil de saber qual é a fase que tá. E mesmo que a tua lua interna seja uma, no caso, que eu não tô menstruada na lua nova, tá bom? Mas tu vai ver que vai potencializar determinadas questões do teu estado de espírito pela lua do céu. Então, se tu não faz nada, se tu não tem nenhuma observação, a do céu já vai te servir de grande monte, de grande valia. E é por isso que cada vez mais eu fui tendendo essa questão de falar da lua. Porque senão até que, para quem não faz nada, eu explicasse que um é um ciclo, que a outra é outro, eu notava que mais confusão eu causava e a dificuldade parecia muito maior do que era. É ou não é? Quando tu não faz nada, tu começava a criar um hábito. Olha, a gente sabe. É que nem ir na academia, é que nem levantar uma determinada hora do dia. Quando ainda não é hábito, é difícil. É desafiador. Não gosto da palavra difícil. É desafiador. É desafiador. E para evitar o máximo de desculpinhas, eu uso a lua do céu. Então eu vou começar. Posso fazer um breve passeio entre elas, Liz? Vamos lá, vamos debatendo aí. Trazendo algumas. E qualquer coisa, tu já vai me perguntando. Então, assim, a gente está às portas da lua nova, mas hoje ainda estamos na lua minguante. A lua minguante é uma lua de introspecção. Nós temos no nosso ciclo, lembra que eu falei que são 4 fases. Então, 2 a gente tem de introspecção e 2 de expansão. Simples assim. Então, nessas 2 de introspecção, a gente tem a primeira para desacelerar e a segunda para hibernar mesmo. E para planejar o que tu vai fazer na próxima fase, que é de expansão. Então, que tu use com sabedoria. Começando, então, pela fase que a gente está, que é da lua minguante. É uma lua que eu gosto de dizer que é de organização. De tirar o que a gente não quer mais. Seja pensamentos, ações, pessoas, lugares que a gente vai, alimentos, até organizar a gaveta de calcinhas. Eu digo que aquela calcinha que não te representa, tu deve botar fora. Gente, e conecta aqui comigo, olha só. Se vocês pensarem, a gente não está trazendo coisas, vocês vão ver que a gente vai transitar sempre pelo novo e pelo conhecimento antigo. Pelo conhecimento científico e pelo conhecimento popular. Por quê? Eu não nego, e um dos princípios que nós temos nas constelações é não negar nenhum saber essencial. O que é um saber essencial? É aquele conhecimento que foi passado de geração em geração, ok? Quando a Dani traz essa informação de que a fase da lua minguante é de introspecção e de organização, volta um pouquinho no tempo e veja aqueles conceitos que as vovós traziam, de dizer assim, hoje é a semana do mês que a gente vai organizar o guarda-roupa. Hoje é a semana do mês que a gente vai tirar a poeira do armário. Hoje é a semana do mês que eu vou tirar para organizar as gavetas. Vocês estão entendendo que já existia um saber sistêmico e cíclico nessa informação? Por quê? Elas organizavam, tá? E assim também as mães faziam, elas organizavam, e a gente vai falar um pouquinho de atualidade, mas elas se organizavam numa rotina. E todo mês elas repetiam aquilo, não é? A gente já sabia certinho, eu era criança, eu já sabia certinho. Qual era, tipo, a semana do mês que eu deveria limpar os rodapés. Porque mantinham-se uma frequência. O conhecimento era da fase lunar, da potência do corpo, da fase da organização, do se sentir plena? Não.
mas elas simplesmente elas usavam o sentir. Essa Era conexão, muito mais sentir do que pensar. ela não tinha esse conhecimento de, ai, agora eu estou vendo a lua e por isso eu estou. Isso aí, esse conceito de análise de lua, isso é milenar, né? Isso é muito bacana. Mas elas usavam sentir. Então elas sentiam um ânimo para fazer as coisas, ok, vamos lá, né, Dani? A Dani já vai falar dessa próxima fase. Mas elas sentiam mais uma. Gente, e o mais legal é que as mulheres se conectam. Elas entram, Dani, você vai falar disso? Em Sim. sintonia biológica. E elas fazem isso. Gente, na sala de aula era incrível. Uma menina menstruava, tinha mais 5 menstruadas no mesmo período. Entre as amigas, você liga para mim e fala, ai, não tô boa. A outra, ai, também não tô. E se a gente Mãe falar com a família, e filha também. vocês vão perceber muitas conexões aqui, não é, Dani? Mas Exato. vamos Mãe e lá. filha também rola essa conexão e isso é muito importante. E até mesmo em grandes empresas, na Inglaterra, já é usado o rodízio. O rodízio é o qual todo mundo, né, tem ali mais ou menos o conhecimento de uma determinada área, mas quando, tipo, tu tá numa fase ao qual tu não tá boa para análise, mas tu tá boa para outra coisa. Então, há um rodízio de justamente colocar aquela que está melhor para análise, para analisar contratos, ao invés de colocar aquela que, por exemplo, está numa lua nova, que fica com o pensamento um pouco mais lento, né? Então, isso é muito, muito legal. Quando isso é um outro passo. Quando isso for realmente visto como estudo científico, aí, ó, nós vamos ter mais um Um salto quântico. avanço. Mas Exato. bora lá. Vamos voltar ali para a lua minguante. Então, tendo dito isso, limpar, organizar, deixar ir, desacelerar a mente. É uma fase de criatividade. Para quem trabalha, talvez, com produtos, né, na internet, por exemplo, quer criar um novo workshop, uma palestra, até mesmo posts, é uma fase muito legal. Porque tu não está tão afim de falar. Inclusive, hoje é um grande esforço para mim. Não está muito Não. afim de Eu falar. já estou em outra fase. Não está muito afim de falar, né? Mas de intuir, de escrever, essa é a fase ideal. Então, quando eu comecei a perceber isso, a fase que seria a lua minguante é a TPM. Então, me trazia muitas dores, muitas cólicas, muita enxaqueca. Quem estava perto de mim não aguentava o ranço. Até o quê? Até que eu descobri que o que ela dizia, que o corpo gritava, era que eu precisava parar de querer seguir uma linearidade imposta por uma sociedade ao qual busca um modelo masculino, que é manter a energia o tempo inteiro. E ao qual nós, mulheres, fomos atrás. Nós damos conta, sim, nós damos conta de tudo que a gente se colocar para fazer. Mas a que preço? É, exatamente. E quando a gente pensa na forma como nós fomos educadas, criadas pelas nossas mães, elas também vieram de uma cobrança muito grande. Assim como as avós vieram, as bisavós. Mas a cobrança era importante, mas era diferente. Então, as nossas bisavós, elas ficavam mais na casa, gestando os filhos, cuidando para que não faltasse o alimento. Olha a diferença. Cuidando, elas trabalhavam muito, gente. Eu não estou dizendo que não trabalhavam. Trabalhavam muito. Mas a conexão delas era mais com o lar. Não é, Dani? Isso faz muita Sim, diferença nessa fase. sim. Depois, quando nós começamos a ir para as fábricas e mudou todo esse contexto, nós simplesmente usamos calça, né? E nos declaramos autossuficientes. E desrespeitamos o nosso corpo. Isso que é o Exato. mais difícil, A desafiador gente de olhar. calou. A gente A gente buscou silenciou. calar. Silenciou. Então, essas mulheres, nós mulheres, eu posso dizer até do meu lugar, Dani, porque eu também fui uma pessoa que Não, usou eu também. anticoncepcional muito cedo, e depois colocou Mirena, depois, sabe? E agora, né, a consciência sistêmica, inclusive, honrando a todo o esforço das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha avó, das minhas avós, eu decidi olhar para esse movimento, para mim. Respeitar bem isso, a fase que eu estou precisando mais de aconchego, a fase que eu não estou tão produtiva para aparecer na internet, a fase que eu não estou tão produtiva para me conectar. Então, eu organizei, olha que legal isso. Isso vocês têm condições de fazer por vocês também, né, Sim. Dani?
organizei o meu ciclo e quando eu me descuido, eu estava contando para Dani esses dias, quando eu me descuido, eu entro eu engatilho em cada situação e eu volto para aquele padrão antigo que eu tenho certeza. E na hora me vem assim, eu já ouvi até do meu marido, nossa, a dona Lisete está aqui. Nossa, a dona Lisete é minha mãe. Nossa, a dona Lisete está aqui. Nossa, tá igualzinha a sua mãe. E por que a gente está falando tudo isso? Porque é uma tendência de você seguir esses padrões. Sim. O seu sistema ele exige de você reparação. Se algo no teu sistema não foi honrado, não foi visto, foi excluído, e muitas vezes as mulheres elas eram excluídas, elas não eram consideradas uma pessoa com vontade, com desejo, com vida, com palavra, com voz, né, Dani? E aí elas falavam assim, então eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Então eu vou lutar. Então eu vou pôr uma calça, eu vou bater na mesa, eu vou sair na loucuragem, e aí quando eu tiver menstruação, quando eu tiver dor, eu não vou olhar para essa dor, eu toco um analgésico e sigo na vida, e a mulher foi atropelando. E o que causou, né, Dani, essa desconexão feminino? Nós temos inúmeros fatores, né, Dani? A gente vai falar um pouquinho sobre saúde, eu queria que você trouxesse isso também. Nós temos inúmeros fatores, a gente sabe que câncer de mama, câncer de colo, câncer de útero, de ovário, ele é multifatorial. Mas ele também, gente, ele também é psicossomático e ele também é causado por dores emocionais muito grandes relacionadas ao feminino, a negação desse sagrado feminino. A gente vai falar de ovário, né? Eu gosto muito de falar ali da ferida do ovário, que aparece muito para mim, porque o ovário ele tá ligado à nossa energia masculina, né? E é a energia da voz, é o portal da voz. Então, todas aquelas coisas que a gente engole, que a gente vai calando, que a gente não fala assim, não é que não reclama na hora, mas como eu te disse, qual é o teu desejo real enquanto adulta, né? Muitas vezes tu não responde, isso vai acabar estourando lá nos teus órgãos femininos, no teu útero, no teu ovário. Então, é tudo como eu disse, as consciências, elas estão totalmente conectadas. Agora, passando assim, vamos dar mais um passinho, vamos para a lua nova. A lua nova, a gente entra agora na próxima semana, ao qual o quê? Ao qual a gente vai, como eu disse, é o período da caverna, de invernar. Associado ao inverno. O que tu quer fazer no inverno? Tu quer te abafar, tu quer mantinha, tu quer Comer e dormir. comer e dormir. É exatamente isso que tem que fazer na lua nova. Pronto, a Dani enlouqueceu. Tá, não vai fazer isso todos os 7 dias, mas que tu tire um dia para tu dizer pro teu corpo que tu tá ouvindo isso, que tu tá ouvindo e honrando a tua necessidade. Não tô dizendo que tu vai abrir uma brecha na tua agenda de 7 dias e pronto. Não. Mas um dia dessa semana, tu tem que entender que tu vai tomar um banho mais quentinho, né? Vai ouvir, se tu quer comer um chocolate, come. Se tu quer malhar menos, malha mais leve, porque também isso, quando a gente vai fazer o exercício físico, a gente está com menor força física na lua nova, né? Então não é hora de aumentar o treino. É o dia que não vai dar ruim, tu vai te sentir mais fraca, né? É o dia que tu não tá muito sociável. É exatamente isso. Pensar fica mais lento, mas é bom nos 3 últimos dias do ciclo da lua nova, né? Quando tá terminando, que tu comece a fazer as listas. Ah, eu adoro esse período para fazer listas. Que listas? De planejamento da nova fase. Então, o que tu vai fazer? Lembra que tu limpou a gaveta? Então, na lua nova, tu vai começar a planejar o que tu vai fazer. O que tu vai fazer na tua próxima fase, às vezes pode ser o teu próximo projeto. Porque existem as metas, as micrometas e as macrometas. Em tudo que a gente faz na vida é igual. Seja no nosso trabalho quanto no nosso ciclo. Né? Não é naquela fase agora, tipo assim, pega ali a lua cheia, né? Que aí tu tá, uou, daí tu começa a pegar projeto, reunião, né? E começa a marcar atendimento, que nem uma louca desenfreada. E aí vai vir a próxima fase. Se tu não conseguir acabar ele dentro daquele período, tu vai ficar cansada ao extremo. E aí começa a conta a não fechar. Uhum. No primeiro mês, tu pode dar conta e tá tudo bem. Mas é aquela coisa, um pouquinho que tu não fez, aquele copo vai enchendo. Quando vê ele encheu, que uma gota vai ser o extremo. Deixa eu Então,
Deixa eu aproveitar aqui e comentar com o Hélio. Hélio, olha o que a Dani, você ouviu o que a Dani comentou sobre a questão do treino, né? Nós mulheres hoje, ainda bem, a grande maioria tá se movendo, né, Dani? Tá cuidando Sim. da saúde, tá treinando, tá caminhando, tá fazendo pilates, tá fazendo crossfit. As modalidades são diversas. Mas a maioria também coloca um implante hormonal, um Mirena, ou sei lá o que, para turbinar, para aumentar a resistência e pau na viola, que nem diz aqui na minha cidade. Eu quero trazer esse exemplo do quanto o conhecimento sobre o corpo feminino e o potencial do corpo feminino facilita até as conexões. Por quê? O exemplo simples do exercício. Eu tenho um personal que me atende 6 da manhã. E ele fez esse combinado logo no começo comigo. Que eu fosse sincera com ele quando eu estivesse no ciclo menstrual, quando eu estivesse menstruando. Que legal! Sim, quando eu tô menstruando, ele simplesmente ele derruba o peso. Porque Ele derruba. pra que forçar uma coisa que já é físico, entendeu? Ele derruba o peso. E ele fala assim: hoje é o teu primeiro dia? Aí eu falo: ó, é primeiro dia. Aí então ele sabe que dá para dar uma esticadinha. Hoje é o teu segundo dia? Hoje é o teu terceiro dia? Não, peraí, calma, Liz. Não, 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 pera, deixa eu tirar um pouco desse peso. Olha que inteligente Que isso. E legal! olha a estratégia, qual foi o impacto. Foi a primeira vez, e eu já treinei com mulheres, já treinei com outras pessoas, mas foi a primeira vez que uma pessoa desta área ofereceu um atendimento diferenciado para mim, especificamente para mim, mulher. E aí eu disse: uau, eu estou sendo vista. E as mulheres muitas vezes têm dores, têm aversão de fazer qualquer tipo de atividade porque elas não são vistas. Então, o treino é comparado ao homem, o trabalho é comparado ao homem, o desempenho no trabalho é uma exigência masculina, então eu preciso competir com o homem. E ela não precisa disso. Isso é Dani, isso é libertador, não é? É Não, libertador. sensacional, adorei. E é isso que eu falo, assim, para as clientes que são personal, eu digo, olha só, é muito importante que tu saiba disso. Porque mesmo as mulheres, às vezes, não levam isso em consideração. Às vezes, na maioria das vezes, né? Não levam isso em consideração. E isso é muito importante. Até porque às vezes desmotiva. Principalmente lá no início, que tu ainda não conhece o teu limite e tal. E aí tu não consegue fazer, né? Então, e aí aquilo fica pesado demais, e aí tu, nossa, muito, muito E sensacional. fica desgosta da academia. E Exato. fica com raiva, fica muito cansada Larga e fala fora. assim: a academia não é para mim. E ela não entendeu o próprio, ela não sentiu, ela não respeitou o próprio corpo e ela atribuiu isso. A gente fala sobre terceirizar, né, Dani? Ela terceirizou essa Exato. responsabilidade para alguém e usou uma justificativa que, ao invés de potencializar a vida dela, vai levar ela para um lugar de Exatamente. menos abundância. Isso é sensacional. E quando a gente tem esse conhecimento, e vocês agora que estão nos ouvindo, vocês imaginam como eram para as nossas mães essa conexão com o corpo, essa conexão com a vida, essa necessidade de ter uma pessoa, e vamos imaginar aqui a mãe, né, Dani? Ter uma pessoa que pudesse orientar elas, que pudesse trazer um conhecimento e uma consciência de respeitar o próprio corpo. E aqui nós não estamos buscando culpados, né, Dani? Mas nós estamos justificando que você muitas vezes não tem esse conhecimento porque não foi ensinado. Não foi ensinado, porque era velado, né? Era tabu, dependendo da época, era escondido, era vergonhoso. Então já começava a dor por isso, Uhum. né? De não poder falar, e também imagina, né? Quando não existia absorvente, era realmente, né? Hoje em dia já existe, em muitos lugares ainda não tem. Eu tenho essa consciência, mas eu quero dizer antes de saber que pudesse existir uma outra alternativa. Era muito doído, né? Eu fico imaginando, às vezes, dependendo de onde não tinha água encanada. Então, era toda uma função, assim, extremamente ligado à dor. É. E aquela outro tabu que foi criado em cima, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, gente. Reajam nos coraçõezinhos aqui, que eu desativei os comentários, Dani, porque aí a gente consegue, né, se conectar um Eu pouco não sabia melhor. se tinha caído aqui para mim, porque daí tinha sumido tudo, mas então foi tudo Tá, certo. tamo aqui, não, tamo aqui, gente. Mas uma coisa que era que era ligado à menstruação era a questão de ser suja, né, Dani? Sim. A mulher, ela era suja.
Gente, quem é tem 40 a mais aqui vai lembrar daquela novela. Quem assistiu aquela novela que o cara falava assim: ui, que nojo. E ela falava que a mulher, né, casada, ela falava que ela estava naqueles dias. E ele falava assim: ah, que nojo. Gente, era visível. Aquilo arrepiava, sabe? Aquilo revoltava a mulherada. No outro dia, nos lugares que a gente se encontrava, eu lembro que devia ter uns 20 e tantos anos. Agora me fugiu o nome do José Wilker. Era ele o personagem, mas Gravou, agora eu não lembro o ó, nome. impactou que gravou até quem era. Nossa, exatamente. E aí, quando ela não estava menstruada, ele falava para ela assim: se apronte que eu vou lhe usar. Olha só. Então, quantas mulheres, né, Dani? A gente não está buscando culpados aqui, mas quantas mulheres passaram a se odiar, passaram a querer talvez estar menstruada para se livrar desses abusos. Por Se diversos sentir. fatores. E também não tinha quem recorrer, sabe? Isso. Porque como não era, era velado, então muitas vezes agora a gente tá vindo aqui falar na internet, numa live, mas tipo, tu ia falar com quem? Tu ia falar com quem já tinha passado e era pior que tu, porque era mãe, era avó, tipo, era pior. E as amigas passavam pela mesma situação, assim, na minha época de escola, pelo menos, eu não tinha ninguém que a gente pudesse, ninguém queria ficar conversando disso também. Podia até não ter vergonha, mas também não era uma coisa que fosse levado a tratar. Então, o melhor, me incomodava, eu vou calar. Como é que eu faço para fazer isso parar? Já que, né, só incomoda. Uhum. Então, eu não quero ter filho, então tá, então vou parar, já me dá dor, já não sei o quê, então não presta para nada mesmo. E aí vai havendo esse distanciamento, porque tu precisa produzir, né? Como eu disse, eu, por exemplo, que eu casei cedo, então a minha função principal naquele momento era fazer dinheiro. Aí vou pensar, a minha enxaqueca me causava problema, a cólica me causava, então o ciclo era ruim. Na minha família, a minha mãe teve que remover o útero, a minha tia removeu o útero, então, tipo, o ciclo de dor era muito presente, era muito presente. Então eu neguei isso, por isso que eu disse, quando eu encontrei isso há 4 anos atrás, imagina, 40 anos depois de tudo, mas não de eu menstruar, mas 30 anos depois, digamos assim, de sofrimento eu vinha encontrar. Então para E mim olha, fez muito sentido. e o que a Dani está trazendo para nós é muito importante, gente. Eu também me conectei eu comecei a olhar para a consciência do corpo, para a importância do útero, quando eu comecei a cursar biologia, né? Eu estava comentando esses dias. Porque a biologia me trouxe isso, a importância do útero, a importância do óvulo, o equilíbrio endócrino, sabe, a manutenção da vida, que menstruação era preparar o corpo para um próximo ciclo. Mas eu não tinha a mínima ideia das potencialidades de cada ciclo. Eu sabia que eu me sentia mais animada, menos animada, que eu era chorona quando eu estava para menstruar na TPM, que eu era chorona. Quando perto de menstruar, ali naquele intervalinho, sabe? Da progesterona e do estrogênio, eu tava querendo correr atrás do povo com uma faca assim dentro de casa. O Jonas mesmo, meu Deus do céu, gente, eu não deixava ele nem pisar dentro de casa. E eu não tinha consciência que era um movimento, um gatilho causado, né, pela limpeza, pela sujeira, mas ele era pequenininho, então ele entrava de pé descalço, estava lá fora brincando, lá para dentro de casa. E eu falava, pelo amor de Deus, tá sujando tudo. E era aquele escândalo, aquela briga, aquela loucuragem toda. Imagina eu com 12, 13 anos. E daqui a pouco eu tava 2 dias, eu menstruava. Exato. Eu lembro, só para concluir, eu lembro do contexto que aconteceu. E eu lembro depois do quê? De eu ter caído de cama com cólica, de eu ter sofrido, de eu ter desejado não ter aquilo, de eu ter desejado parar, sabe, que algo tirasse aquela dor. Dani, tem outra coisa que você me fez lembrar muito, que eu ouço ainda, das mulheres terminarem, né, pararem de produzir, de ter filhos, de engravidar, enfim, e falar assim: agora eu tô louca pra tirar essa porcaria porque não me serve mais pra nada. Você já ouviu isso, Dani? Já ouvi isso. Na verdade, começou com a função das laqueaduras, né? Tipo, tive não sei o que, já quero fazer laqueadura. Isso foi o que eu não sei de que época que foi isso, mas eu comecei a ouvir. E de toda maneira, daí começa, claro que diante da sociedade é muito comum a questão dos ovários policísticos.
a endometriose. Então, mal começam os primeiros sintomas e elas já querem, então, tá, então já tira mesmo, não quero mais ter filho. Sabe? Como se fosse assim, pronto, vai ali e botou o band-aid. Gente, é um troço seríssimo. Quando tu tem a que fazer isso, ok. Tu não vai ser menos mulher por causa disso, não é isso que eu tô dizendo. Só que, tipo, que tu busque uma solução rápida, que parece rápida, para algo que possa ser olhado de outra forma, isso a gente tem que ter muita atenção. Mas voltando ao assunto da questão dos relacionamentos, isso é muito legal também de trazer. Porque, principalmente, eu tenho as clientes e tem muitas que têm meninas, né? Como são filhas. Hoje, por exemplo, a minha tá com 17, a tua tem 16, né? Tá. 16. E aí, o que que acontece? O nosso relacionamento de 3 anos para cá, que eu peguei ali, ela no início da adolescência, e que eu comecei a trabalhar essa consciência não só em mim, mas nela, fez muita diferença. De respeito mútuo e de não levar pro coração. Porque, fica aborrecente, mas e vai ver. Duas mulheres ciclando na mesma hora, mais uma adolescente. Olha os agravantes. Olha os Sim. agravantes. E aí as filhas e as mães às vezes brigam e saem brigas horrendas e não se suportam e muitas vezes se desrespeitam por uma falta de consciência que poderia ser levada não pro coração. Que nem eu brinco aqui, quando a minha começa a passar, eu pergunto pra ela, tá, mas que fato tu tá? Ela diz, então tá tudo certo. Eu digo, então quem sabe tu come tal coisa, quem sabe tu vai respirar. Então eu trago também para ela essa consciência. Isso transformou o nosso relacionamento de mãe e filha. A consciência cívica trouxe uma visão diferente. Aí na tua casa também é assim? Perfeita colocação. A gente. Tanto é que a Elô não tem cólica. Então, isso foi trabalhado de uma forma. E, gente, e outra, isso que é legal também. Olha como a gente consegue unir o conhecimento sistêmico com esses movimentos. Por quê? Eu comecei a olhar para o feminino, né, que habita em mim, comecei a integrar todo esse movimento, olhar para todas as dores das minhas ancestrais, da minha mãe, que também casou muito cedo, que engravidou muito cedo, da minha avó, das minhas tias. Eu tive uma tia que contava que na primeira menstruação dela, ela entrou em desespero, porque ela ia morrer. Por quê? É o que eu te Porque ela disse, era. não era uma coisa que ninguém falava, Deus o livre. Exatamente. E aí, por causa dessa dor toda, e eu trouxe isso à consciência e comecei a falar de uma maneira mais simples. E falar abertamente. O segundo ponto. E eu acho que isso é válido para as mães e pais aqui, que existe a possibilidade de você naturalizar as coisas sem ser vulgar. Exato. Sem ser esdrúxulo, né, Dani? Sem ser Desrespeitoso pervertido, e tratar desrespeito, assim, não, é como ofensivo. se eu estivesse falando de qualquer assunto. Tipo, a gente Exatamente. consegue falar entre nós três, né? Eu, ela e meu marido, a gente consegue falar. Mesmo quando ela. E ela fala de boa. E eu pergunto as coisas e ela responde. Então, claro, isso foi sendo trabalhado. Enquanto ela era mais novinha, era aquela coisa mais será, né? Porque vem lá da lembrança da célula. Como assim? Primeira vez que começa a falar, não, mãe, depois a gente fala. Mas aí ela foi crescendo e foi vendo que sim, pode falar, que tá tudo bem, que toda mulher tem isso e que faz parte e que, né, da vida. E isso foi sendo muito bonito mesmo. Quanto isso é sistêmico, né, Dani? Vocês pais e mães, e que tem mães e primos e tias aqui, esse movimento que a gente está trazendo é um movimento sistêmico e constelatório, inclusive. Com certeza. Quando eu integro esse conhecimento, eu aplico ele na prática e eu naturalizo, eu honro todo aquele esforço, como eu estava comentando antes, eu honro todo esse esforço, todas as dores, e eu falo, foi difícil para vocês, mas não vai ser mais, acaba aqui em mim. Acaba esse tabu, acaba essa negação, acaba essa dor, e a partir de agora é inclusão, a partir de agora é revelação, a partir de agora é honradez, a partir de agora é valorização e aceitação. Por isso que eu tava te falando, a Heloísa não teve mais cólica. Esses dias eu me assustei, ela teve uma crise de cólica, eu falei, cólica? Não, mãe, mas é que tá acontecendo isso. E ela tava numa fase que ela tava encrencando com outra amiguinha. Sim. Então, assim, Por aqui acontece. Quando vem isso, ou é muita atenção ali de prova e tal, também. que tem que ativar muito o masculino, aí às vezes ela tem. Mas nem perto do que eu tinha, ela nem sabe, graças a Deus, ela nem sabe, graças a Deus e a mim também. Graças
Deus é a minha nosso. parcela, né? Deus me iluminou, mas eu fiz meus movimentos para que É. não chegasse a ela. E Mas vamos parar de falar só de fazer ruim, então. isso, vamos Falamos lá. da TPM, lua minguante, falamos da lua nova, né, o período menstrual. Então a gente chega agora na donzela, na nossa primavera, na nossa lua crescente, nosso pico de energia masculina, ao qual o nosso pensamento é ágil, estratégia rápida, né? Aquela pergunta difícil a gente responde no ato, ok? A gente não é muito amável, né? A gente tem menos empatia, porque somos adolescentes. Lembra a energia adolescente? É tipo isso. Então, é muito boa. A gente parte para ação. Por isso que é bom já ter planejado antes. Porque senão a gente fica igual criança no parquinho, que a gente vai de escorregador, vai para tudo que é lado, lá. Daqui a pouco já tá entrando na caixa de areia, já voltou, já não lembra, já respondeu não sei o que, atendeu o telefone, me ligou pro cliente, quando viu começou 50 coisas e não terminou nenhuma. Então, é por isso o importante o direcionamento. Dani, eu fiquei imaginando aqui. Se as mulheres forem no psiquiatra, no neuro, nessa fase, elas vão ser diagnosticadas como TDAH. Exatamente, que não consegue centrar em nada, entendeu? Que fala e muitas coisas. Assim, é uma mente, eu digo que é uma das 4 mentes a mais barulhenta, de Uhum. modo geral, ok? Uhum. Então, eu digo assim, é uma fase principalmente para que tu execute as coisas. Ah, trabalho em equipe não é muito bom. É para aquelas coisas que tu precisa fazer tu mesmo, que tu é responsável. Tu pode te irritar, porque como tu pensa e é óbvio que tu pensou, tu não, a gente muitas vezes esquece que é óbvio que eu pensei, mas é a pessoa, né, da equipe não, porque a mente é minha. Então é uma fase ao qual a gente está menos empática. Mas não se preocupa que na lua cheia veio então a nossa melhor comunicação, o momento ao qual a gente também está mais receptivo para ouvir, o momento ao qual a gente pode é melhor para fazer entrevistas com funcionários, para falar, para fazer uma live, uma palestra, um evento, né? Para comunicar, para fazer eventos de network, para se reunir em família, com amigos. Essa é a fase. Aquele borogodó também, né? Famoso da lua cheia, aquele romance. Então, essa é a fase, mas ela acaba. E é a fase da grande mãe, a lua cheia, ela tem aquela tendência a abraçar o mundo. Só que depois dela, tem a lua minguante de novo. Porque somos cíclicas, lembra? A gente sobe 2 e a gente desce de novo. Então, que tu tenha aí aquela lembrança de novo. Eu tô no topo, mas eu preciso começar a descer. Aqui em Porto Alegre, a gente tem uma lomba muito alta, que é a Lucas de Oliveira. É como se tu fosse descer a Lucas com um salto muito alto. Tu vai ter que descer mais devagarinho, né? A Dani tá achando que todo mundo sabe o que que é uma lomba. O que que é uma lomba, Dani? Como assim que é uma lomba? Eu acho, gente, de verdade que é uma lombada. Não! Quando tu tem uma rua, tu tá indo lá pela estrada e ela sobe, como que vocês chamam? Subida, Então, subida, e quando a gente desce é uma ladeira. ora, então, a ladeira. Exato, então tá, vamos lá. Isso, uma ladeira. Mas tá, tu tem que me avisar dessas coisas que eu me perco no meu gauchês, guria. Não, olha isso, gente. Isso é demais, né? Isso é demais. A Essa foi boa, ladeira ok. abaixo de salto agulha. Alto, assim, ó. Entendeu? A dificuldade. Visualiza. Quando tu O for descer desafio. essa ladeira, tu não vai poder descer rápido, senão tu vai ser rolando. É. Olha aqui, eu choro. Chore de rir. E, gente, o bom é que, munidas desse conhecimento e respeitando todo essa natureza feminina, algumas mulheres chegam para nós, né, Dani, querendo tratar insônia com constelação, querendo trazer solução para raiva, para estresse, para conflito familiar, para problemas no trabalho, para problemas no relacionamento, para falta de motivação, para falta de ânimo. E sim, muitas vezes a gente coloca no campo, né, Dani? A gente monta o campo, mas na verdade o que a gente se conecta naquele momento é ela com ela mesma.
ela não tá olhando para ela, ou ela tá olhando para o marido, ou ela tá olhando para os filhos, ou ela tá vinculada a um ancestral, ou ela tá esperando chegar alguém. E aí, o que que para nós consteladores é fato? A primeira coisa que a gente precisa é ir além da constelação, né, Dani? Trazer esse conhecimento e mostrar para ela que o primeiro movimento que precisa ser feito, além de, claro, honrar todo esse esforço, essa valorização dos ancestrais, mas ela é aceitar a própria natureza feminina. Sim. Isso eu acho muito lindo, Dani, muito lindo. É por onde tudo começa, assim, quando chegam a mim querendo fazer outros acompanhamentos, né, que eu faço, que tem a mesa radiônica e tal. Mas eu gosto sempre de começar pela consciência cíclica, exatamente por esse motivo. Porque eu sei o quanto as mulheres estão desconectadas do básico. E o básico é o quê? É tu contigo mesmo. É o teu centro. É a tua percepção. E aí a gente está preocupado em seguir a vida pelo o ritmo de outra pessoa. Porque ela dá conta, porque o ano está acabando, né? Mas e o teu ritmo? Se tu fizer as coisas que tu precisa em fases aos quais tu não tá na melhor fase, é muito mais pesado, né? Começando pelo próprio treino, como a gente falou. Se tu for treinar carga máxima numa fase ao qual o teu ciclo não permite isso, vai ser muito ruim. Agora, experimenta botar numa lua crescente cheia para tu ver. Experimenta para tu ver o sucesso que tu vai ter, a leveza que vai ser, né? Vai ser muito mais fácil e muito mais assertivo. Eu busco sempre a assertividade. Eu digo que a consciência cíclica é como se fosse... não gosto do termo atalho, mas é justamente isso, é tu conseguir fazer, em vez de ficar repetindo 50 vezes a mesma coisa da maneira errada, tu consegue focar e fazer uma vez da maneira certa. Ou pelo menos o que mais tem a ver com o teu momento certo. Uhum. Então, percebam que não é só, eu gosto de trazer esse misto, né, de conhecimento, isso para mim me motiva demais. Eu sou estudiosa, curiosa, sabe, cientista por natureza. Então, desde de criança eu gostava de brincar, de mexer, de descobrir, de cavocar, de secar, enfim, sempre gostei de leitura, de curiosidade. E quando eu me conectei com esse conteúdo, porque primeiro, como eu disse, eu olhava só para a biologia da célula, do corpo, e depois eu comecei a entrar na constelação. E a constelação me trouxe essa consciência dos antepassados, as dificuldades, e como eu posso honrar e trazer para mim e para os meus descendentes. Mas quando eu me conectei com esse conhecimento que a Dani está trazendo aqui, e através a minha professora, que era a Sandra Regina de Souza, ela tem muito, tinha, né? Ela deixou para a gente esse legado sobre o quanto o sagrado feminino potencializa e influencia a nossa vida. Eu fiquei impactada, porque todos os grandes movimentos da vida podem ser planejados em cima desse ciclo, igual tu está falando. É um atalho. Isso para mim foi tipo assim, é uma facilidade. É algo que você fala assim, que massa! Vamos programar um lançamento para esse mês. Então não é só, gente, eu olhar para o calendário e falar assim, nossa, agora dia 29 é Black Friday nacional. Mas eu tô me arrastando. Eu sei que nessa semana eu vou entrar em tal fase do meu ciclo. Aí você olha para a lua externa não tá favorável. Você fala, puxa vida. Como diz as meninas, é Mercúrio retrógrado e tudo mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me antecipar no planejamento, né, Dani? Sim. Eu me antecipo no planejamento. Pra deixar pronto. Exato! Então, eu minimizo o impacto disso na minha vida. E para a gente já caminhando aqui, nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso. Eu acredito que é muito vários interessante. Exemplos, né? Exato. Mas é importante também, Dani, eu queria só citar aqui que a gente falasse um pouquinho sobre a mulher se conhecer também ajuda, facilita tanto na gestação quanto no puerpério. Por que eu estou trazendo o puerpério? Ontem nós fizemos uma live e falamos muito sobre a consciência sistêmica, sobre o útero fragilizado, sobre as mortes, os abortos, as crianças, né, que são gemelares. Nós trouxemos uma pincelada de tudo isso com a minha convidada, que foi a Andiara. Mas quando eu falo
de corpo, é impossível falar de útero, de vida, de mulher, sem pensar em dar continuidade à vida. Então, o quanto que isso influencia, Dani? Como que esse conhecimento pode ajudar a mulher a... Sabe, mulheres que não conseguem engravidar, ou mulheres que sofrem de depressão pós-parto. Como que essa consciência cíclica pode contribuir para ela? Olha, eu fui uma dessas que passei por a depressão pós-parto e eu era aquela planejadora, aquela que dá conta de tudo e me pegou, tipo assim, eu planejei a Sofia antes de tê-la por 11 anos. Então tava tudo certo, eu comprei o quarto como eu queria, com tudo como eu queria. Exatamente, engravidei quando eu queria, tudo como eu queria. Mas não foi bem como eu queria. Quando eu decidi que eu ia engravidar, 11 anos depois de casada, planejada, eu quero engravidar agora, vou parar de tomar remédio. Achei que logo em seguida já ia. Tava tudo certo, eu planejei. É assim? Eu governo a minha vida, né? Não, não é assim. Aí eu tive que fazer um tratamento, por sorte, né? Assim, por graça divina, eu fui abençoada, foi rápido, foram 3 meses só de tratamento. E eu engravidei. Ok. Como controladora que sou, olha no calendário e vamos fazer a cesárea que dia. E foi assim. Era essa eu. Ciclo feminino, para quê? Eu sabia que eu precisava menstruar e enquanto eu estava tentando engravidar, que foram 2 tentativas, quando ela vinha era mais sofrimento, não só da cólica. Era do desespero de sentir que estava, né, que eu tinha menstruado, então eu não estava grávida. Falhava Então essa na conexão, tentativa de ser mãe, né? exatamente. Então era mais peso para toda aquela memória de dor que eu tinha, tá? Falando isso, isso acontece com muitas mulheres. Então, mas tu já tem uma memória de dor, né? Então, na realidade, isso já começou antes. Hoje eu sei, mas antes eu não sabia. E durante toda a minha gestação, eu trabalhei muito. No 5º mês, eu comecei com contrações. A médica teve que me internar por 30 dias, porque ela disse que eu não ia parar. Ela só podia ter dito, faz repouso. Mas ela disse, não vai adiantar. Então, eu vou te internar. Aí ela me deixou lá 30 dias deitadinha, o que era uma Achou uma gastura. médica mais mandona que você, né? É porque né, cada um tem a terapeuta que merece, na realidade, tu vai cair para médico também que tu tá merecendo. Exatamente. A doutora era assim. Faca na bota, não tinha ninguém com ela, não. Até hoje é assim. Tá? Aí tive a Sofia. E aí, do nada, que eu não esperava, eu tive que romper um ponto interno. Então, eu comecei com morfina ainda no hospital. Daqui até aqui. Para tu entender, eu vou chegar na depressão. Quando eu cheguei na depressão pós-parto, eu não estava preparada para aquilo, mas era muita dor, era dor em cima de dor e aquela questão contrariando o meu controle, ok? E aí que eu quero chegar. Toda essa questão de que a gente muitas vezes acessa a infertilidade, a gente passa por isso, é porque a gente não se permite, como tu começou lá no início a falar. A gente não nos damos permissão de entender que para gestar a gente tem que baixar o ritmo. A gente vai dar conta? Vai. Mas o preço, eu sou a prova. O preço, a conta vem. Seja através da depressão, seja através de outras questões. Depois a Sofia ainda teve intolerância à proteína animal. Então as coisas ainda se desenrolaram, mas tudo por consequência disso. Hoje eu sei, hoje eu vejo que foi por causa disso. Eu não estava, na verdade, eu queria, mas eu não tinha me dado permissão. Eu achava que eu ia só botar mais uma coisa em toda a rotina agitada que eu já tinha. Só botar uma mochilinha aqui, ó, e bora! Trancar na anca, né? Que nem falando então da ancestralidade, botava aqui na anca e achava que era isso. Mas eu não estava preparada para isso, para perder o controle da minha vida. E ela veio mostrar isso, que a gente tem que se dar permissão para quê? Para que a gente perda ou não, para que a gente não tenha o controle na real. A gente não vai perder uma coisa que a gente nem tem. Tu não acha? Agora, falando aqui na realidade, a gente vai perder o controle do que se a gente nem tem. Mas a gente cria histórias.
A gente conta historinha para nossa mente e a nossa mente mente. A doutora Sandra sempre falava, para de historinha que a tua mente mente. Exato. E quando eu trago essa questão da depressão pós-parto e do desejo de engravidar, é algo que continuamente chega no direct aqui. Eu tenho desejo de engravidar, mas eu não engravido. Mas eu não confio, eu não quero ter filho. Então, de novo, a permissão. Não sei se Eu não sou quero ter. capaz. Eu não vou dar conta disso tudo. A permissão. Eu não vou conseguir lidar com essa criança. E, meu Deus, como é que eu não vou ser mãe? Eu não vou. Não. Então, é melhor eu nem acessar esse lugar. E a gente e a mulher negar esse dom divino, a mulher negar, não quer dizer que sim, gente. É uma escolha. Tem mulheres que decidem não ter filhos. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cada uma com a sua dinâmica, né, Dani? Cada uma com a sua dinâmica. Mas existe uma dinâmica inconsciente governando esse sistema. Então, quando uma mulher, além de conhecer que ela, vamos pensar, foi ao médico, o médico analisou e falou: olha, você tem todas as características para todas as condições físicas, biológicas, seus exames estão ótimos e você não engravida. O que tem por trás disso? Falta será que é uma dinâmica sistêmica, uma lealdade invisível que está atrelada, está te emaranhando ali, que você não consegue liberar? Então, além de se conhecer, é importante ela também se promover. Eu falo assim, se permitir fazer uma análise no sentido de olhar para o campo e ver o que o campo traz. Exato. Então, a depressão também é uma possibilidade. Uma possibilidade das mulheres que sofrem no pós-parto, que querem continuar exatamente no controle, governando a própria vida, decidindo, e aquele serzinho vem e chora, aquele serzinho vem e quer mamar todo tempo, aquele serzinho quer ficar na tua teta grudada 20 minutos de um lado, e daqui a pouco você fala assim, é 20 minutos aqui e 20 no outro, não mais. E ele continua chorando, você fala assim, mas o que tá errado? Então, eu acho que a mensagem que fica, né, Dani, é muito se permitir. Olhar para o movimento do corpo, respeitar a biologia feminina, porque, gente, não adianta. Doce ilusão. A bendita mulher que falou assim: nós temos direitos iguais, no sentido de nós podermos fazer tudo que um homem faz. Então, direitos iguais são importantes, sim. Eu não tô. Nós evoluímos muito, avançamos, graças a Deus. Mas nós não temos a mesma fisiologia, nós não temos o mesmo corpo, a mesma resistência. Só entender esse detalhe, tá tudo bem. Que tu vai conseguir fazer, tu vai, querida, tu dá conta, super! Só que cuidado pra não te estrepar depois. Porque daí tu te perde no dou conta, mas tu não tem a mesma fisiologia. Não tem. E, gente, começa lá da formação. É XY e XX. Parou. Não vem conversar comigo e falar que tá tudo certo, porque, como diz a minha biologia aqui, que é igual a tua, que é igual a de todo mundo. XX é um trem e XY é outro. O que você faz com o teu corpo, como que você trabalha ele, não é essa a questão. Outros 500. Não é essa a questão. Mas muitas vezes a gente precisa desacelerar, olhar para o nosso lugar de novo e se permitir fazer uma constelação, buscar um conhecimento cíclico do feminino também. E principalmente, as mulheres, elas têm uma habilidade de comunicação muito grande, não é, Dani? Com certeza. E às vezes eu tô num viés ali, vendo minha amiga sofrer, vendo não sei o quê, e eu começo a naturalizar tudo. Gente, para de naturalizar tudo também. Não é vestir uma calça e sair enlouquecida e executando e atropelando. Para. Essa conta vai chegar, né, Dani? Essa conta vai chegar. Digo. Ah, mas eu dou conta, mas eu faço isso há 5 anos e tô bem, tá tudo bem. A tua conta só pode chegar um pouco depois, mas ela vai. De que forma? Às vezes de doença do feminino, às vezes até mesmo de um câncer, às vezes de um burnout, né? Que as pessoas têm, às vezes uma depressão, entende? Às vezes uma questão de ficar indisponível para tudo, que daí não acha parceiro, não consegue ficar em relacionamentos. Depende, não consegue fazer emprego, depende, essa tua indisponibilidade ela vai começar a reverberar. E muitas vezes era só tu parar, olhar para ti, olhar para o teu ciclo, ouvir a tua necessidade básica, né? Porque isso é uma necessidade básica. Saber que tu precisa dormir um pouquinho mais.
É a base daquela pirâmide de Maslow, né? A base. Exatamente. Simples assim. E, gente, o que que você traz aí para nós, Aí eu vou Dani? trazer uma mensagem depois de encerramento, porque eu adorei. Então, tá bom. Gente, se vocês acreditam que existe algo na vida, né, Dani? Vamos fazer um convite para essa mulherada e para esses homens aí maravilhosos que numa noite abriram suas casas e nós abrimos a nossa aqui para entender um pouquinho mais de constelação, de ciclo, de feminino, de trabalhar e olhar para o próprio corpo, porque nossa intenção é isso, é que as pessoas consigam se reconectar novamente com quem elas são. Exato. E algumas não sabem quem são. Então, primeiro elas precisam descobrir quem são para depois fazer um movimento de reconexão. E o que eu tenho para dizer, né, Dani, é que é libertador. As mulheres estão vivendo eu estou me conectando com muitas mulheres que trazem. Hoje eu falei isso no meu stories de manhã, que eu tô sempre cansada, eu tô acelerada, eu tô não sei o quê, eu não dou conta, eu tenho muita coisa. E é igual tu falou, uma gritaria, é um barulho. Mas ninguém. Eu brinquei hoje com uma paciente, eu falei assim, ó, para. Ah, mas eu tenho paciente de respirar. Eu falei, então tu não consegue respirar? Diminui a largura do teu passo. Olha que exercício mais simples do mundo. Ai, meu Deus. Diminui. Por quê? Diminuindo a largura do passo, ela vai andar mais devagar, ela vai pisar diferente, vai começar a respirar diferente, ativar a consciência, a percepção do entorno. Então, olha o impacto de um exercício tão simples. E eu tenho certeza que eu vou encontrar essa paciente na semana que vem diferente. Exato. Porque é muito sobre isso. Eu preciso primeiro descobrir quem eu sou, para depois eu me conectar com o meu interior. E às vezes eu não consigo descobrir isso sozinha, né, Dani? Às vezes você precisa de uma mentora, você precisa de uma terapeuta, você precisa. A tua amiga, ela é muito legal. Vale muito a pena ter amigos, Vale eles muito a pena. influenciam na vida. Mas às vezes o teu amigo ele não tem o conhecimento que você precisa. Ele não consegue fazer você se despertar para o que você precisa ver. Exato. Então, eu aqui deixo, né, o convite para quem sentir que está no movimento de parada, de limitação, de constrangimento, de falta de conexão, de criatividade, de depressão, de insônia. Busca um terapeuta, vai fazer uma constelação, verifica o que está acontecendo, qual que é a dinâmica que te prende, que te impede de acessar essa vida né? feliz. Porque o nosso primeiro trabalho, assim, até mesmo enquanto terapeuta, mas não só como mentora ali, é de te ajudar a identificar o quê, né? Então, eu também, temos várias ferramentas, né, Liz? Para uma pessoa vai ser uma ferramenta, para outra vai ser outra ferramenta. Nem sempre, eu vou chegar já direto constelando, porque às vezes chegam a mim e dizem, eu quero constelar. Mas depende, calma, respira. Vamos ver, me conta mais. E às vezes tu precisa começar por outro lugar, porque às vezes tu não está preparado e pronto para olhar para aquilo que vai se apresentar para ti. E assim como tu disse para tua paciente, né, para que ela caminhasse mais devagar, eu gosto de usar sempre, porque eu gosto de trazer a calcinha, né, do movimento. Por quê? Porque para os homens, ouçam e observem a calcinha que a tua esposa escolheu. Então, se não for o caso, observe. Eu digo sempre para que elas abram a gaveta de amanhã e escolham com consciência. Não sei se tu já ouviu eu dizendo isso. Que tu escolha a calcinha com consciência, mas que diacho, para que isso? Porque aquele ponto de parada de escolher com consciência já te tirou do automático. Da mesma forma que o passo devagar. Então, o que é? São gatilhos que tu vai usar para ver o que se enquadra na tua rotina. Se é meditação, se é um passo mais lento, com consciência, eu escolho caminhar devagar. Eu escolho a calcinha vermelha ou a calcinha cansada, mas por que eu peguei essa calcinha cansada, já toda esbugalhada? O que ela está fazendo aqui? O que ela representa? O que ela trouxe para ti? É assim que tu está te sentindo hoje? Então, essa reflexão já te traz por quem sou, o que estou sentindo. Então, o que leva ao autoconhecimento. Então, é isso que eu quero dizer. Eu me coloco também à disposição e juntas nós temos muitas ferramentas e seja qual que tu vai te identificar, o importante é que tu pare e tire esse tempo para cuidar de ti. E te dê a permissão, né, Liz? Porque se você
tá bem, se você se cuida, se você se conecta com quem você é, você se torna uma pessoa magnética, né, Dani? Sim. Então vai melhorar o teu relacionamento com o marido, você vai arrumar namorado, você vai se dar bem no trabalho, as pessoas vão perceber o quanto você é interessante e não vão olhar só para tua carcaça, elas vão Exato. olhar para o brilho do teu olhar, para a forma como você Tudo fala, para o gesto. começa a reverberar, né? É a tal que diz, mas Exatamente, está reverberando. é sobre isso. Então, gente, eu convido vocês, sigam a Dani aqui, o perfil dela vai estar marcado nessa live. O Dani, acho que a gente poderia colocar uma caixinha de perguntas. Daqui a pouco eu vou sentar para responder a de ontem. Olha Ó, só. Vamos, bora, então, bota lá que depois eu vou ter o prazer de responder. Posso ler a mensagem? claro, Que ficou, ó, claro. louca de especial. Então, trazendo a mensagem da feiticeira interior, tá? Falando aqui da conexão com a nossa lua minguante. Sente a centelha selvagem dentro de si? A magia implícita no mundo cotidiano? Esse é o seu mundo. Acenda seu lado selvagem, liberte-se das restrições e seja uma mulher apaixonada, sexy e indomada. O mantra que ela convida que a gente repita é: sou a magia selvagem. Viu por que eu amei? Hum. Eu tava ali embaralhando, quando eu tirei, não pude fingir costume. Gente, eu acho que vocês podem escrever isso aqui nos comentários. Sou a magia selvagem. Sou a Adorei. magia selvagem. Gente, se vocês gostaram dessa live, se vocês gostaram desse assunto, eu convido vocês amanhã, né, Dani? Amanhã a gente tem outra convidada aqui, outra pessoa especial para a gente falar um pouquinho. Olha, Dani, amanhã vai ser falado de emagrecimento. Top. Olha que babado. Ontem Então, eu tava aqui com vocês. Eu vim assistir, porque eu também tenho que acompanhar, né? tá certo. Então é bem bacana esse movimento, porque a gente está fazendo uma transição, a gente vai construir a mulher, a conexão feminina, depois a gente vai colocar ela na família, o papel dela ordenado, a gente vai lançar essa mulher para o Uma mundo, a jornada, e gente quase como se fosse uma a jornada. jornada, exatamente a jornada da líder incomparável. Então, como eu me torno uma líder incomparável? Quais são os aspectos que eu preciso olhar? E vai ser olhado a partir de onde? Qual que é a minha decisão? Qual é o ângulo? Qual é a ordem? Qual é a forma com que eu me agarro aqui, ó? Deixa eu ver o que o Hélio comentou aqui. Liz, minha mãe foi minha mestra maior para conhecer o universo feminino. Que lindo! Que lindo, Hélio! Nossa, fiquei muito feliz. E olha, Deus abençoe sua mãe. Tenho certeza que ela deve ter sido uma mulher incrível, Hélio. Vamos. Do jeito dela, com a sabedoria dela, com as falhas e com as qualidades dela. Exatamente. E assim a gente acolhe, né, Dani, todas as mulheres que nos antecederam. E vocês também, gente. Se conectem com elas, porque essa força do feminino habita em você, Hélio. Habita em você. Você é 50% homem, 50% pai, 50% mãe, né, Dani? Exatamente. Gostaram dessa live, gente? Tira um print, marca a gente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só fechar o comentário para fazer um print aqui com a Dani. Olha só. Deixa eu fazer. Ai, deu. Vamos lá. Acho que deu. Deu. Gente, convidem mais pessoas, estejam conosco amanhã. Dani, meio-dia e meio, eu tô fazendo live também, tá sendo um babado. E eu tô trazendo alguns Ai, que insights legal. desse comentário aqui que a gente tem feito, a minha percepção sobre essa live. Olha que legal. Então, perdeu algum lance, quer trazer algum conteúdo, a gente está se conectando meio-dia e meio de novo. Então, tá um movimento muito lindo e eu quero aqui te honrar e te Eu agradecer. que agradeço. E principalmente falar da importância do teu trabalho para as mulheres. Eu fico muito feliz com esse movimento. Agradeço, Liz. Boa noite a todos vocês. Tendo qualquer dúvida, é só me encontrar lá no meu perfil, é a Daniele Vargas. A Liz depois vai deixar aqui gravado. E sendo relativo a isso ou não, se é meu, se é da Liz, a gente se complementa e o importante é que a gente consiga trazer essa consciência, tanto a cíclica quanto a sistêmica, quanto ao autocuidado, na profundidade que tudo isso merece. É sobre isso. Beijo grande, gente. Até logo. Tchau, tchau. Beijo, Boa Dani. noite. Maravilhosa. Boa noite.